A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Abençoe, Pai, que as tuas palavras, Senhor, sejam ensinamentos, nos inspire, Senhor, e nos proporcione cada vez mais conhecimento de Ti, Senhor. Nos guie e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Aí, lembrando que a gente está no segundo livro das Crônicas, né? Ontem a gente viu o rei Uzias, né, ele andando reto aos olhos do Senhor, ele foi fortificado, né, teve muitas riquezas, ele foi realmente muito abençoado por Deus, e com isso ele acabou se exaltando, né, entrou no templo de Deus para queimar incenso, e com isso ele acabou ficando leproso. E hoje a gente vai ver o reinado de Jotão no capítulo 27. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e o povo ainda se corrompia. Ele edificou a porta superior da casa do Senhor, e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades das montanhas de Judá, castelos e torres nos bosques. Ele também guerreou contra os reis dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. E isto lhe trouxe os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. Ora, o restante dos atos de Jotão, todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais e sepultaram-no na cidade de Davi. Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui Jotão se manteve nos caminhos do Senhor, né? Com isso, obviamente, ele foi muito abençoado, mas esse aqui, graças a Deus, ele se manteve até o fim nos caminhos do Senhor, e ele foi sepultado na cidade de Davi, né, que é na tribo de Judá ali, que a tribo de Judá ficou conhecida, Jerusalém ficou conhecida como a cidade de Davi, né. Aí o reinado de Acás no capítulo 28. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel e além disso fez imagens fundidas a Baalim. Também queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Por isso o Senhor, seu Deus, o entregou na mão dos reis dos Círios, os quais o feriram, levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia 120.000, todos homens valentes, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. E Zicre, homem valente de Efraim, matou a Maacéias, filho do rei, e a Asricão, o mordomo, e Eucana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas. Também saquearam deles grandes despojos, que levaram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até os céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém, como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmo culpados contra o Senhor vosso Deus?
Ouvi-me e fazei voltar agora os prisioneiros que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Zeisquias, filhos de Salum, e Amasa, filho de Adlai, contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram: não fareis entrar aqui estes cativos, porque além da nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e as nossas culpas, sendo que já temos grande culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos maiorais e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram, tomaram os cativos e vestiram o despojo a todos os que estavam dentre eles, a todos os que estavam dentre eles nus. Vestiram-nos, calçaram-nos, deram-lhes de comer e beber, ungiram-nos, e a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Aqui Deus, mais uma vez mostrando a sua benevolência com Judá. Ele não permitiu que Judá fosse escravizada, E Israel estava querendo escravizar Judá. Israel estava com raiva, porque Judá sempre seguiram os caminhos do Senhor, então eles sempre prosperaram. Mesmo que no final do reinado, o rei atual, o rei em poder, acabava se desviando do Senhor, mas o próximo se mantinha no caminho do Senhor e assim continuava prosperando a Judá. Então Israel acabou ficando com inveja disso, Então, quando percebeu que Deus tinha dado Judá nas mãos de Israel, eles foram com muita raiva em cima do povo de Israel, de Judá. Eles foram com muita raiva, o que Deus os recriminou, Afinal de contas, eram irmãos, Israel também pertence a Deus, Só estava afastado de Deus, mas pertence a Deus. Então, eles estavam com muita ira e acabaram exagerando na luta, E isso, obviamente, desgostou Deus, de suas atitudes. Eles, inclusive, estavam levando o povo cativo, mas Deus chamou a atenção e não permitiu que isso acontecesse, Aí Acaz busca ajuda da Assíria no versículo 16. Naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem, porque outra vez os edomitas vieram e atacaram Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus atacaram as cidades da Campina e do sul de Judá e tomaram Bet-Semes, Aijalon, Sederote e Socó, e também os lugares da jurisdição Tímina e os lugares da sua jurisdição, Guinzo e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque este se houve desenfreadamente em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu, porque Acaz tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei e dos príncipes, e os deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acaz, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem a mim. Porém eles foram à sua ruína e de todo Israel. E ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altares para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor de seus pais. Ora, o restante dos seus atos e todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nos livros dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acaz com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel, e Ezequias seu filho reinou em seu lugar, Então Acaz não foi sepultado junto com os reis, afinal de contas ele estava
ele estava contrariando os mandamentos de Deus e pior ainda, né, ele estava blasfemando contra Deus, afinal de contas ele estava adorando outros deuses, né, simplesmente porque eles estavam perdendo as batalhas, mas eles estavam perdendo as batalhas porque eles realmente estavam afastados de Deus, né? Porque todos que se fizeram no caminho do Senhor foram fortalecidos em todos os âmbitos, né? E muitos, inclusive, viveram muitos anos de paz e tranquilidade, sem guerras, né? Naquele tempo isso era maravilhoso. Aliás, em todo tempo é ótimo viver sem guerra, né? Independente em que ano a gente esteja. Mas naquele tempo eram muitas guerras, né? Uma atrás da outra. Inclusive o povo de Israel, o povo hebreu, aliás, né? O povo todo, o povo hebreu guerreou muito porque na saída do Egito eles tiveram que reconquistar as terras, né? Então cada cidade era uma guerra e quando tinha o repouso, isso era uma maravilha, né? Era uma bênção divina realmente. No capítulo 29, o reinado de Ezequias. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Eles o deixaram e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor, lhe dando as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, trazendo-lhes perturbação, assolação e escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, dos filhos de Merari, Quis, filho de Abidi, e Azarias, filho de Jealelel, dos gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. E dentre os filhos de Elisafã, Sinri e Jeiel, dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, e dentre os filhos de Emã, Jeiléu e Simei, dentre os filhos de Edutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram a seus irmãos, sacrificaram-se, santificaram-se e vieram conforme ao mandado do Senhor Rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificá-la. Assim levaram para o pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. Então os levitas a tomaram para a levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a purificá-la no primeiro dia do primeiro mês, ao 8º dia do mês, vieram ao alpendre do Senhor e purificaram a casa do Senhor em 8 dias. No dia 16º do primeiro mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus utensílios. Também todos os objetos que o rei Acás no seu reinado lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Aqui Ezequias, né, foi realmente cauteloso com Deus, né? A primeira coisa que ele fez, né, o seu primeiro mandato, a sua primeira ordem como rei foi a purificação da casa do Senhor, né? Porque Acás, né, o pai de Ezequias, ele acabou profanando muito Acás
Jotão, né? Que Jotão, ele queimou incenso, inclusive, nos altares do Senhor a outros deuses. Aliás, ele queimou incenso, né? Nos altares do Senhor. Ele que não podia entrar porque ele não era levita nem sacerdote, né? Aí a gente continua aqui. Ezequias promove a reforma no versículo 20. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, para sacrifício pelo pecado, pelo reino, pelo santuário e por Judá. E disse aos filhos de Arão, sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Eles mataram os bois e os sacerdotes tomaram o sangue e os aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para o sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as suas mãos. Os sacerdotes o mataram e com seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar para reconciliar a todo o Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo o Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias deu ordem que oferecessem o holocausto sobre o altar. Ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando entoavam o canto e as trombetas eram tocadas. Tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer o rei e todos quantos com ele se achavam, se prostraram e adoraram. Imagina que linda essa imagem, né? De ver uma cidade inteirinha prostrada ali, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelas dádivas, né? É uma cena maravilhosa, só imaginar, né? No versículo 30, então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias e disse: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos os dispostos de coração trouxeram holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isto em holocausto para o Senhor. Houve também grandes coisas consagradas, 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos e não podiam tirar a pele de todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até a obra se acabar, até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de vinho para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressadamente se fez esta obra. Ai, que maravilha, né? E aqui uma coisa interessante, dizendo que os levitas se santificaram mais, foram mais diligentes do que os sacerdotes, né? Isso aqui nos mostra, são seres humanos. Os levitas, eles, a família inteira, né, a sua descendência, todos nascem já determinados para seguir o caminho do Senhor, né? Os sacerdotes não, os sacerdotes, eles sim, tem as pessoas especiais e tal, mas eles têm, ao longo da vida, é que eles acabam sendo consagrados sacerdotes, né? Então, aqui nos mostra que a gente tem que lutar, tem que se manter firme no caminho do Senhor. Os sacerdotes, por exemplo, eles têm as suas vidas normal até um certo tempo. A partir daquele momento eles são consagrados sacerdotes e eles vão aprendendo. Então, mesmo assim, eles não se purificaram corretamente, né? Isso nos mostra que todos nós erramos, né? Não existe ninguém perfeito. Não é porque é pastor que não vai pecar, não. Todos nós somos pecadores. O único homem no mundo que realmente não teve pecado em sua vida, nem muito menos em sua morte, é claro, foi Jesus Cristo. Porque de resto, todos nós pecamos, nós somos nascidos do pecado. Então,
não é porque é pastor, não é porque é missionário, não é porque é um servo fiel de Deus ali que não vai errar, que não vai pecar. Pelo contrário, eles são muito mais tentados do que quem vive no mundo, porque quem vive no mundo já pertence ao maligno, né? O demônio, ele vem dentro da igreja, ele vem para tirar a gente de dentro da igreja, para tirar a gente da palavra do Senhor. E você pode ver que ele vem onde ele te toca mais, onde ele mais te cutuca, aonde mais te dói. Então a gente tem que ficar, a palavra de Deus sempre diz, né, vigiar e orar. A gente tem que ficar esperto sempre na palavra do Senhor, e qualquer dúvida, joelhos no chão, fecha os olhos, se concentre, respira fundo e converse com Deus, porque Ele vai declarar para você o que deve ser feito. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Obrigada, Pai, por tua palavra, pelos teus ensinamentos, Pai. Esteja com essa pessoa que está orando comigo, derrama a tua unção sobre ela, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Caia por terra toda seta maligna direcionada a ela, Pai. Toque em sua vida profissional, em sua vida pessoal, toque em seus sentimentos, Pai. Eu não sei o que aflige essa pessoa, mas o Senhor sabe. Eu peço a Ti pela minha família, né, por todos os meus familiares, pelos meus amigos. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder, toque no coração de cada um. Nos seus filhos, Pai, que nós sejamos fortalecidos em Tua presença, Senhor. Conceda-nos sabedoria e discernimento, Pai, para saber o momento certo, pois a Tua palavra diz que embaixo dos céus há tempo para tudo. Que a gente tenha discernimento em saber o momento certo de falar, o que falar e o momento certo de se calar e apenas ouvir, Pai. E os que não estão em seu caminho, que tenham a oportunidade de conhecer o Teu plano de salvação, o Teu plano de libertação, Pai, para que possa se voltar para Ti e viver eternamente ao Seu lado, adorando e prostrado perante Ti. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.